Fala pessoal, tudo beleza? Estou gravando esse vídeo aqui rapidamente para compartilhar com vocês uma dúvida que me foi encaminhada por uma aluna bem interessada e uma questão bastante inusitada, mas muito bacana, tanto para cair no seu concurso, como se você milita ou almeja militar no âmbito criminal. Por quê? Porque é uma situação que traz repercussões interessantes. E que situação é essa, Pedro? Vamos imaginar um conflito de competência. No âmbito criminal, pessoal, a gente tanto tem o conflito de competência negativo, como também o conflito de competência positivo, quando mais de um órgão da jurisdição em si entende como competente. Uma vez distribuído esse conflito de competência positivo, é possível que o relator, seja ele um desembargador relator ou um ministro relator, ele determine a suspensão do feito no âmbito originário. Bacana. Mas o fato é que, enquanto pende o conflito de competência, vamos imaginar que haja a necessidade ou mais a imprescindibilidade de deliberação acerca de uma situação urgente, um pedido liminar de liberdade provisória, um pedido eventualmente de prisão preventiva. E de quem será a competência para analisar esses pedidos? Esse pedido de prisão preventiva, esses pedidos de liberdade provisória, enfim, esses pedidos urgentes. O Código de Processo Penal, presta muita atenção aqui, ele não nos dá essa informação, ele não nos dá essa resposta. E aí, Pedro, o que é que a gente faz? Fica de braço cruzado? Não, poxa, afinal é um caso urgente e como tal deve ser tratado. Aqui surge a possibilidade de utilizarmos a tábua de salvação do artigo 3º do Código de Processo Penal, que nada mais faz do que autorizar a utilização e a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. E a boa notícia é que o Código de Processo Civil de 2015, ele nos dá uma saída efetiva. Está lá no artigo 955. E o que é que o artigo 955 fala, Pedro? Fala que o relator do conflito de competência poderá designar um dos juízes envolvidos naquele conflito de competência como órgão competente provisório. Mas competente provisório para quê? Para deliberar fundamentalmente questões urgentes e imprescindíveis. Ou seja, se seu caso está envolvido num conflito de competência, você deve pedir ao relator desse conflito que designe um dos juízes como competente provisório para ele deliberar sobre uma eventual urgência que você entende imprescindível. Assim ele o fará e posteriormente analisará a competência ou a legitimidade e a validade desses atos. Presta só atenção para a gente concluir que particularmente entendo também aplicável o parágrafo único do artigo 955. E o que é que esse parágrafo único diz? Ele diz claramente que o relator do conflito de competência, ele pode deliberar, decidir o conflito monocraticamente. Como assim, Pedro? Ele não vai suscitar ou ele não vai submeter o julgamento ao colegiado? Sim, em hipóteses excepcionais. Que hipóteses são essas? Quando houver entendimento apto a deliberar ou a solucionar aquele conflito decidido em âmbito de súmula do STJ, súmula do STF, súmula do próprio tribunal ou mesmo em recursos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Nessas situações, invocando essa ideia desses precedentes, o relator pode, sem sombra de dúvida, decidir monocraticamente sobre o conflito de competência. Mas só para recapitular, lembra que suscitou um conflito de competência na minha matéria no âmbito criminal, presta atenção porque qual é o juízo competente para deliberar sobre situações urgentes enquanto pendente esse conflito? O Código de Processo Penal nada fala. A doutrina, na minha visão acertada, aponta que nessa situação a gente vai aplicar subsidiariamente a fórmula do 955 do Código de Processo Civil, à luz do artigo 3º do Código de Processo Penal. E indica-se, pois, a necessidade ou a possibilidade do relator designar um dos juízes envolvidos com competência provisória enquanto pende esse conflito
para deliberar sobre essas urgências, essas medidas imprescindíveis. Isso fica ainda mais evidente e importante no âmbito criminal. Por quê? Porque o âmbito criminal, claro, no processo no âmbito criminal versa indubitavelmente sobre um dos bens mais caros ao ser humano, qual seja a liberdade de locomoção. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já tinha ouvido falar, se você já vivenciou isso na prática, enfim, se essa dica te ajudou. Beleza? Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo ou a próxima dica. Valeu!